ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Está começando na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM do seu dial e também pela internet no radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. A edição desta quinta-feira do Jornal das 6 traz uma série de entrevistas e reportagens que foram ao ar nas últimas semanas. Em virtude do feriado de Corpus Christi e do recesso acadêmico na UFG, por conta da crise de abastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros, o Jornal das 6 volta com edições ao vivo somente na próxima segunda-feira, dia 4. Vamos falar um pouco sobre a origem do feriado de Corpus Christi, então. A procissão remonta ao século XIII. Por volta de 1264, na cidade de Bolsena, na Itália, um sacerdote teria visto sair sangue de uma hóstia no momento de parti-la durante a missa. Esse sangue teria deixado o pano onde se apoia o cálice e a patena todo encharcado. O Papa Urbano IV determinou que os objetos milagrosos fossem levados para a cidade de Orvieto, em grande procissão, isso no dia 19 de junho de 1264. Essa foi a primeira procissão do Corpus Christi de que se tem notícia. Desde então, a festa passou a ser celebrada sempre na quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes. Homens que vivenciam relações problemáticas com as suas mães inspiraram o grupo de teatro Novos Candangos, lá de Brasília, a montar o espetáculo Os Beatniks em Psicose, que ficou em cartaz em Goiânia na semana passada e tem encenação neste feriado em um hostel lá em Pirinópolis. Nós vamos conversar agora por telefone com o diretor da adaptação, o Diego Leon. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bom? Diego, a peça é uma adaptação, então, do livro de Robert Bloch, mas também tem inspiração no filme Psicose, de Alfred Hitchcock, e na série da Universal Pictures, Bates Motel, que aqui no Brasil, inclusive, é transmitida pela Netflix, né? O público vai conseguir enxergar nesse espetáculo um pouco das três obras, ou tem mais referências de uma delas? Olha, a gente, quando resolveu montar o Psicose, a gente tinha muito claro na cabeça que o Psicose ele foi reproduzido e retratado 1000 vezes a partir do ponto de vista do Hitchcock, né? É um filme talvez seja o filme mais clássico e mais importante da carreira do Hitchcock. Mas é importante lembrar de que o filme ele é fruto de um livro e que gerou outros frutos como a série. Então a gente pega todas essas referências e mistura. Então tem coisa da literatura, tem coisa que só tem no livro, tem coisa que só tem no filme, tem coisa que só tem na série, e que a gente faz uma espécie de sopão dessas coisas todas e entrega para o público. Então, assim, as pessoas podem encontrar dos mais diferentes lugares e possíveis referências ao Psicose. A escolha de um hostel para encenação, você acha que ajuda a levar a plateia para um cenário mais parecido com o da obra? Foi por isso que vocês resolveram fugir do palco tradicional? A gente brinca na peça, a gente brinca um pouco que o teatro ele precisa se reinventar. Ele precisa sair um pouco desse lugar de passividade, onde o artista apresenta e o público simplesmente fica sentado assistindo, acompanhando. Então, quando a gente resolveu que o cenário da peça seria onde a peça aconteceria, ou seja, as pessoas iriam para uma real hospedaria para poder acompanhar aquelas histórias dentro dos corredores de uma hospedaria real, a gente tem a vontade de que aquela atmosfera se intensifique e as pessoas fiquem cada vez mais dentro da história que a gente está contando. Então, talvez por isso que a escolha do hostel seja esperta nesse sentido, assim, porque a gente quer que as pessoas se sintam cada vez mais dentro da nossa história.
E as experiências de vocês também, do grupo Novos Candangos, são sempre em locais alternativos também, né, Diego? Sim, a gente tem alguns espetáculos que a gente apresenta em teatro normal, como as pessoas costumam assistir, mas às vezes a gente não tem condições de alugar um espaço com uma iluminação adequada, com um cenário, com palco, com técnica, com microfones, enfim. E aí a gente acaba tendo que se virar. E acho que o grupo meio que começou a evoluir nesse sentido, assim, de não necessariamente precisar desses apoios técnicos de teatro. Porque se a gente tenta apresentar na rua, a gente vai tentar se adaptar àquele lugar. Se a gente se apresenta num bar, ou se a gente se apresenta na casa de uma pessoa, ou se a gente apresenta na rodoviária de Brasília, é sempre a tentativa de fazer com que a coisa esteja viva e a gente consiga usufruir daquele lugar e daquela situação tão diferente. Inclusive tem uma historinha bastante interessante do grupo de vocês, né, sobre o grupo de vocês, que na verdade se chama Novos Candangos, mas que criou um grupo de ficção, né, os Beatniks, que faz teatro sem dinheiro, né? É isso mesmo, explica pra gente como foi que surgiram os Beatniks. Pois é, a gente fez um projeto, nós éramos amigos aqui em Brasília, todos atores, nós éramos amigos, montamos um espetáculo do Nelson Rodrigues, na época que ele completaria 100 anos. A Funarte fez um projeto super legal, vários grupos participaram desse projeto, vários grupos do Brasil inteiro, e a gente conseguiu montar o nosso espetáculo do Nelson Rodrigues. Só que quando acabou o projeto da Funarte, a gente tinha o grupo, mas a gente não tinha condições nenhuma de continuar, porque a gente não tinha dinheiro para pagar direito autoral do Nelson Rodrigues, a gente não tinha condições de comprar figurino ou cenário ou o que fosse para fazer uma outra peça. E acabou que eu resolvi usar esse argumento de estamos sem grana para justamente continuar produtivo. Então, assim, já que a gente não tem dinheiro para comprar um figurino, a peça vai ser feita com a roupa que a gente chegar no teatro. Então tinha dia que a peça era feita de agasalho e calça jeans, tinha dia que a peça era feita de bermuda e chinelo. Como a gente estava vestido, a gente fazia a peça. Isso era legal porque a gente acabava criando com o público um pacto de imaginação. Eles não precisam ver as pessoas com as suas roupas, com roupa de gala, vestidos, saias, ternos. Basta a gente combinar, né? Estou vestido assim, estou vestido assado, que o público consegue ter esse pacto com o artista. E aí foi quando a gente começou a inventar os beatniks. A dramaturgia do espetáculo parece bem moderna, né, Diego? E voltada também para o pop. O espetáculo tem músicas da Rihanna compondo a trilha sonora. A Rihanna, por acaso, participou de uma das temporadas de Bates Motel, né? A participação da cantora na série tem a ver com a escolha da trilha, das canções dela para compor a trilha sonora desse espetáculo? Ah, com certeza. Primeiro que eu sou muito fã da Rihanna, eu acho ela incrível. E quando a gente resolveu fazer essas pinceladas de cinema, com literatura, com a série de TV, a Rihanna foi uma das primeiras coisas que surgiu, assim, que era um super chamariz pra gente. E os Novos Candangos, a gente tem essa tentativa de sempre atrair o público com um visual um pouco mais pop, mais desenho animado, mais Chapolin, mais videogame. Então a gente tenta sempre buscar umas referências nesses lugares. E a Rihanna é perfeita para ilustrar isso. Assim. Todo mundo convidado, então, para o espetáculo Os Beatniks em Psicose, que será encenado esta semana no Hostel 7, lá em Pirinópolis. O Diego Leon é diretor da adaptação. Muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. E uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia conclui que exposição solar leve com uso de filtro solar não impacta na produção de vitamina D. Nós estamos na linha com uma dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doutora Tatiana Gabi, para explicar melhor para o nosso ouvinte os dados dessa pesquisa. Boa noite, doutora Tatiana. Obrigado por atender a nossa reportagem.
Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com seus ouvintes. Então quer dizer que é mito, né, essa história de que os protetores solares bloqueiam por completo a produção de vitamina D durante a exposição ao sol, né? Veja bem, durante muito tempo foi atribuído ao filtro solar o fato de que existe uma epidemia aí mundial de baixa vitamina D. Então, essa pesquisa foi pensada para tentar desmistificar isso. E ela foi feita no Rio de Janeiro, no mês de agosto do ano passado, durante 2 dias, em que 113 voluntários que estavam participando de um simpósio em dermatologia foram divididos em 3 grupos, né? Então, um dos grupos foi recomendado que fugisse do sol durante 24 horas, o outro grupo aplicou o filtro solar e foi para o sol, e o terceiro grupo foi para o sol sem o filtro solar. Foi dosado vitamina D antes, no primeiro dia, né? E depois, no segundo dia, no final dessa exposição ou não exposição solar. E o que se observou foi que houve um aumento da produção de vitamina D, tanto no grupo que se expôs ao sol com filtro, como no grupo que se expôs ao sol sem filtro, não havendo diferença estatística significativa entre esses 2 grupos. Porém, o grupo que não tomou sol, houve sim muita diferença entre esses outros 2 que se expuseram. Ou seja, a exposição ao sol é realmente... A exposição ao sol é realmente uma boa fonte de vitamina D, então. Sim, isso sem dúvida, né? O mecanismo pelo qual a gente produz vitamina D, ele tem participação direta da luz ultravioleta B. Porque assim, a gente tem a provitamina localizada na nossa pele, e aí com a exposição solar você tem a quebra dessa molécula e o surgimento da própria vitamina D, que depois vai circular para dentro do organismo. É como tantos indivíduos que ficaram expostos ao sol com protetor, quanto os indivíduos que ficaram expostos ao sol sem protetor, como todos eles obtiveram uma boa produção de vitamina D, dessa forma eu posso dizer então que não é indicado ficar exposto ao sol sem filtro solar em nenhuma hipótese, nem mesmo para... Então, assim, exatamente. No nosso estudo, que foi feito lá no Rio de Janeiro, foi recomendado o filtro solar fator 30, que foi aplicado na face, no pescoço e no colo. Então, braços e pernas não estavam expostos com proteção. E é isso que a gente fala. No Brasil, que é um país tropical, né, na maioria do país a gente tem esse clima, a insolação que a gente tem é uma insolação muito boa. Então, o nível de ultravioleta que nós temos é alto. Então, aqui no nosso país, justamente, se você tiver exposição no horário de pico do ultravioleta, que é o meio-dia, durante 10 a 15 minutos, você mesmo com filtro solar, como mostrou o estudo, tem uma produção satisfatória aí de vitamina D. Para a produção de vitamina D, qual que é o horário adequado e indicado, então, claro? O horário em que a gente mais tem ultravioleta B é justamente esse horário do meio-dia. Porém, a gente tem essa radiação presente no dia todo. Então, dependendo do tempo que você fica exposto, você tem produção de vitamina D em vários horários diferentes. Você disse que a pesquisa foi feita com protetor solar, com filtro solar número 30, né? Exatamente. E as pessoas que usam filtro solar com um fator de proteção mais alto? Então, a gente sabe que tem vários locais em que a gente não usa o filtro. Por exemplo, no couro cabeludo, e também que mesmo o uso típico do filtro, ou seja, a forma como a pessoa espalha o filtro numa quantidade menor do que é recomendado para você realmente ter um bloqueio da exposição ultravioleta, a gente ainda tem a produção da vitamina D. Há outras fontes? Essa recomendação de utilizar o filtro é para os pacientes, né, que deve ser utilizado no rosto, no colo e no pescoço, é para os pacientes em geral. E mesmo assim você vai ter a produção da vitamina D. Para os pacientes que já tiveram câncer de pele, ou que tem um risco muito elevado para o câncer de pele, aí a recomendação é que realmente eles se protejam melhor dessa exposição e, se for o caso, suplementem a vitamina D. É isso que eu ia perguntar. Há outras fontes de vitamina D que não seja a exposição ao sol, Inclusive, uma das conclusões do estudo foi justamente o de se perguntar se a falta de vitamina D, que está tão frequente aí na população, não seja um impacto da alimentação e não somente da exposição ao sol. Claro, a gente sabe que hoje em dia o indivíduo tende a ficar mais indoors, né? Mais nas áreas cobertas, com
coisa de trabalho, o próprio lazer já não é mais tão ao ar livre. Então, assim, a gente tem esse tipo de problema. Mas se você não tiver a matéria-prima para a produção da vitamina D, também não consegue fazer. Falando em problemas, só para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, que tipo de problemas a falta de vitamina D pode causar? Então, o mais impactante é na saúde dos ossos. Então, a falta de vitamina D, ela impede que a gente calcifique os nossos ossos de forma adequada. Então, os ossos ficam com o que a gente conhece como osteoporose ou osteopenia. Isso pode levar a fraturas e em idosos pode ser grave, né? Levando inclusive a óbito. Doutora Tatiana Gabi, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, muito obrigado por nos atender aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Até uma próxima. Até uma próxima. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros consomem algum tipo de suplemento alimentar. O Conselho Federal de Farmácia está preocupado, pois na maior parte das vezes o consumo vem sem prescrição médica. A repórter Denise Coelho, da agência Rádio Web, conversou com uma farmacêutica sobre esse problema. Vamos conferir. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, a BIAD, cerca de 54% dos brasileiros já consomem suplementos alimentares no Brasil. Esse interesse cada vez maior por esse tipo de produto pode ser motivo de preocupação. A farmacêutica Priscila De Juste lembra que, como medicamento, o uso de suplemento alimentar exige a orientação de um profissional da saúde, como é o caso do farmacêutico. Ela elenca alguns desses itens e situações que exigem maior atenção. O suplemento à base de cafeína, o suplemento termogênico, outros suplementos, a interação medicamento-alimento, porque o suplemento é um alimento. O suplemento nada mais é do que suplementar alguma carência, alguma necessidade efetiva que você tenha. Às vezes você nem sabe se aquela quantidade de minerais ela está a mais no seu organismo. Então é necessário também você ter conhecimento do que realmente falta e do que realmente é necessário. O suplemento ele tem que vir para casos específicos, a gente tem que trabalhar muito na conscientização, na informação principalmente do farmacêutico, porque ele é preparado e capacitado para poder falar sobre o suplemento, tanto nas farmácias, tanto de manipulação quanto as drogarias. Priscila De Juste integra o Grupo Técnico de Suplementos do Conselho Federal de Farmácia. Ela lembra que o aumento do consumo de suplementos alimentares no Brasil e o crescimento de produtos clandestinos no mercado tem preocupado profissionais da área da saúde. Recentemente, a Anvisa lançou uma consulta pública com a proposta de uma resolução para regular o setor. A farmácia deu suas contribuições ao documento e alertou sobre o papel do profissional farmacêutico na dispensação desses produtos. E o que chamou nossa atenção é que nos dizeres de rotulagem da consulta pública 456 está expresso que a orientação deverá ser por nutricionista ou médico. E a gente discorda, porque o suplemento também é comercializado dentro da farmácia e ele deve sim ser orientado pelo profissional farmacêutico também. Até porque o profissional de mais fácil acesso da população é o farmacêutico. A expectativa é que a Anvisa acate as sugestões do setor e que a resolução prevista para ser publicada no mês de julho venha com a orientação de que o consumidor deve buscar a orientação de um profissional habilitado, ou seja, incluindo o farmacêutico no grupo de especialistas a serem consultados pelo consumidor no uso desses produtos. A agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. A temporada de chuvas já terminou. O tempo seco já é realidade aqui para os goianos. Junto com a seca, o vírus da gripe também se espalha com rapidez. A gripe e os resfriados são tema do nosso bate-papo com Ana Paula Flora, que é gerente médica da Sanofi Pasteur, parceira da Fiocruz no campo das vacinas. Boa noite, Ana Paula. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Vamos começar nosso bate-papo, então, desfazendo uma pequena confusão. Gripe e resfriado é a mesma coisa, Ana Paula?
Então, essa é uma questão bem importante. Gripe e resfriado são coisas diferentes, né? Elas são causadas por vírus, tipos de vírus diferentes. Quando a gente fala de gripe, a gente sempre está falando de influenza, que é essa doença para a qual existe a vacina, né? Que se ouve tanto falar, H1N1, H3N2, então isso é gripe. Resfriados são quadros mais leves, são aqueles quadros que a pessoa começa com coriza, uma dor de garganta leve, uma febre baixa, e são causados por outros tipos de vírus, por os quais não existe vacina. Como é que é possível, então, para a população comum diferenciar essas duas ocorrências? Tem sintomas bem diferentes, né, cada um? Isso, então, os sintomas da influenza, da gripe, geralmente são mais severos, né? A pessoa fica mais caída, mais prostrada, com febre alta. O início geralmente é súbito, dá aquele mal-estar repentino, com dor de cabeça. Então, a febre elevada, dor de garganta, um cansaço, uma fadiga mais importante. O resfriado, o início é mais lento, é mais insidioso, começa com o nariz escorrendo, uma coriza, pode dar uma febre baixa, mas não tem aquele comprometimento do estado geral, aquele cansaço, aquela sensação de que ficou doente, como acontece na gripe. Agora tem o senso comum, né, de que se crianças principalmente ficam expostas ao frio, enfim, ela pode pegar um resfriado. Então não é isso. Resfriado também se pega através de um vírus, né? Isso. O que acontece é que, no caso da gripe, ela é mais comum nos meses mais frios, né? Então, a gente acaba tendo a ocorrência maior da gripe nos meses mais frios e secos. Então, o nosso nariz, a garganta acaba ficando ressecados e isso favorece a penetração dos vírus. Então, as pessoas acabam associando o frio a essa ocorrência. Mas são, sim, tanto os resfriados como a gripe causados por vírus. É claro que não se pega nem gripe nem resfriado por causa do frio, por ficar exposto ao frio, mas é claro que a condição física da pessoa pode se agravar, né? Sim, sim, né? Tudo que faz abaixar a nossa imunidade, então seja o frio, uma alimentação inadequada, um exercício físico extenuante, estresse, tudo isso compromete a imunidade e favorece as infecções. Você trabalha em um laboratório que, inclusive, é parceiro da Fiocruz, né, a Sanofi Pasteur, na produção de vacinas. Vamos falar, então, sobre vacinação. Para os diferentes tipos de gripe, há vacinas disponíveis na rede pública e também na rede privada de saúde, né? Essa vacina que está sendo aplicada contra o H1N1, ela imuniza contra qualquer vírus da gripe? Isso, então é bom a gente diferenciar. Quando a gente fala de gripe, existem 4 tipos de vírus da gripe. Como você falou, o H1N1, que é o mais conhecido de todos e mais temível, né? Mas também existe o H3N2 e 2 tipos de vírus B, né? Então existem os vírus do tipo A, que são H1N1 e H3N2, e 2 do tipo B. Quando a gente fala de uma vacina que protege contra 3 tipos desses vírus, a gente está falando da vacina trivalente, que é oferecida pelo sistema público. E já nas clínicas privadas são oferecidas as vacinas quadrivalentes ou tetravalentes, que protegem contra os 4 tipos de vírus influenza, ou seja, uma proteção um pouco mais abrangente. Por que essa vacinação contra a gripe ela precisa ser anual? Porque os vírus influenza, eles mudam muito, né? Ocorrem mutações nesses vírus durante a multiplicação desses vírus. E, além disso, a nossa imunidade contra eles tem uma duração limitada, que é de aproximadamente 1 ano. Então, somando a nossa duração da imunidade com essa mudança frequente que ele sofre, a gente acaba tendo que se vacinar todos os anos para se manter protegido. Interessante, entendi. Bom, a gente estava falando então da vacina contra a gripe e contra o resfriado. Como é que é possível se prevenir? Tem uma vacina que imunize contra os vírus que causam resfriado? Não, seria bom, mas infelizmente não existem vacinas contra resfriados, a gente só tem vacina contra gripe. E para proteção de infecções de um modo geral, no caso da gripe, a forma mais eficaz de se prevenir é realmente a vacinação. Mas, de uma maneira geral, a gente tem a lavagem frequente de mãos, né, evitar tocar os olhos, o nariz com muita frequência, utilizar lenços descartáveis e não lenços de
pano, de tecido, que favorecem esse espalhamento do vírus, né? Essa multiplicação e essa dispersão dos vírus, manter uma boa condição de alimentação, de higiene, tudo isso acaba favorecendo. A utilização do álcool gel, tudo isso ajuda a nos proteger. Mas é bom reforçar, contra a gripe, a forma mais eficaz de prevenção é a vacinação. Nós conversamos então com a gerente médica da Sanofi Pasteur, Ana Paula Flora. Ana Paula, muito obrigado por nos atender aqui no Jornal das 6. Boa noite para você. Boa noite, foi um prazer falar com vocês. E o petróleo caro ameaça a retomada mundial e não interessa a ninguém. O barril já está na casa dos $80 e pode chegar a 100 se a produção parar na Venezuela. A alta dos valores pode levar o mundo inteiro a entrar em crise. Esse é o tema de uma reportagem especial preparada pela repórter Lúcia Miesel, da Rádio France Internacional. Vamos acompanhar. A alta do preço do petróleo desde o início do ano está longe de preocupar apenas o Brasil. A subida do barril para além de $80 ameaça a retomada econômica mundial, alertam analistas do setor. Um dos pilares da volta do crescimento após anos de crise internacional foi o preço baixo da energia, que favorece a atividade. Poucos se arriscam a apostar até onde vai a alta do ouro negro. A disparada em curso veio após a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano, que levantou dúvidas sobre a capacidade de Teherã continuar a exportar. Num contexto geopolítico tenso, os analistas mais pessimistas afirmam que uma paralisia completa da produção da Venezuela, uma das maiores fornecedoras, levaria facilmente o preço do barril a $100. Esse valor ocasionaria consequências dramáticas no mundo, a começar pelo aumento da inflação e das taxas de juros, com potencial de gerar uma nova crise global. Jean-Pierre Favenec, professor da Escola do Petróleo e Motores e autor de obras sobre geopolítica da energia, comenta. O preço está subindo simplesmente porque há várias dúvidas sobre o futuro da produção mundial. E apesar do atual preço alto, os investimentos petrolíferos permanecem limitados. O petróleo continua vindo dos poços já explorados. Com um barril a $50, não valia a pena investir, mas a $80, sim. Só que não está ocorrendo, ou seja, corremos o risco de não termos petróleo suficiente nos próximos anos. A Arábia Saudita e a Rússia, segunda e terceira maiores produtoras, sinalizaram disposição de flexibilizar o acordo de limitação da produção que haviam firmado em 2016, em reação à concorrência americana. As duas potências avaliam que o impacto negativo para a economia dos seus clientes não compensa uma alta superior a $60 na visão dos russos ou $70 conforme os sauditas. Com mais oferta no mercado, o valor então tende a cair. Os americanos, os líderes mundiais graças às reservas de xisto, mantém uma produção abundante. É por isso que Céline Antonin, especialista em mercado de petróleo do Observatório Francês de Conjuntura Econômica, não acredita que a alta vá se acelerar. O barril a $80 ainda é gerenciável para a maioria dos países. Esse é o nível de preço médio dos últimos 10 anos. Nós estávamos acostumados a um preço anormalmente baixo entre 2014 e 2016. É claro que um petróleo mais caro gera um impacto negativo para o PIB dos países importadores, mas, ao mesmo tempo, os efeitos positivos para os produtores não é tão significativo assim. Ou seja, globalmente, esse cenário é ruim para a economia global, mas a $80 ele ainda não compromete a retomada mundial. Favenec também considera o valor atual mais equilibrado para a oferta e para a demanda. Havia um contexto favorável para a retomada econômica mundial. E entre eles estava o preço baixo do petróleo. Acho que um barril a $80 é elevado, mas até $70 é satisfatório, em especial para os países produtores, que estavam com muitas dificuldades quando o preço estava baixo demais, como a Venezuela, Angola e a Nigéria. O aumento dos preços nas bombas se faz sentir nos postos por toda a Europa. Na França, o litro da gasolina subiu 9% no último ano.
Um estudo do Banco da França mostrou que a alta dos valores já causou uma elevação de 0,4% da inflação na União Europeia. Por enquanto, os governos europeus descartam qualquer intervenção para controlar os valores, uma medida só usada em situações extremas. Nestes casos, a queda artificial se faz pela diminuição dos impostos, que respondem por até 60% do valor do litro de combustível na Europa, nota François Perrin, diretor de pesquisas em energia do Instituto de Pesquisas Internacionais e Estratégicas de Paris. No caso europeu, os países têm restrições de déficit orçamentário impostas pelos acordos da União Europeia. E é muito raro, praticamente excepcional, que eles baixem os impostos sobre os combustíveis para não afetar a arrecadação. Os impostos sobre os combustíveis são uma fonte muito importante de entrada de recursos nos países membros da União Europeia. François Perrin lembra que o controle artificial dos preços dos combustíveis é uma prática comum nos países emergentes e produtores de petróleo. De Paris, Lúcia Missel. E com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta quinta-feira, 31 de maio de 2018. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio de estagiários da UFG, da PUC Goiás e da FASAN. Agradecemos ao Clóvis Henrique, a Ana Cláudia Rezende e ao Murilo Cavalcante pelos trabalhos técnicos. A todos uma boa noite, muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.